Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Quero que você abra comigo as Escrituras, aqui no livro do Gênesis, capítulo 13, versículo 14 a 17. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tomarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Eu quero ficar nessa parte aqui do versículo 14, que diz: depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe. Deus manda olhar. Há muitos mandamentos de Deus na Bíblia. Tem aqueles 10 mandamentos famosos, mas tem outros e alguns chegam a passar despercebidos. Um mandamento despercebido que toca o meu coração nestes dias é este, que é apenas o versículo 14. Eu tenho uma convicção muito grande: Deus está chamando a todos que estão agora ouvindo essa reflexão para cumprirmos com este mandamento. E eu sinto que Deus vai tocar no seu coração. Seja se você está ouvindo a mensagem de manhã, à tarde ou à noite, a mensagem é essa: olhe. Agora vamos entender o que significa esse mandamento. Originalmente, esse mandamento foi dado a Deus para Abraão. Esse texto conta de Abraão, que era um servo de Deus. O nome dele era até meio irônico, porque significa grande pai. Os nomes judaicos são ricos de significado, e Abraão não tinha filho para ser chamado de grande pai. Mais tarde, Deus vai alterar o nome para Abraão, que é pai de muitos ou pai de multidões. Mas isso acontece quando Deus promete uma grande descendência para ele. Porém, no momento aqui, Deus ainda não tinha alterado o nome de Abrão. E ele estava só começando a caminhar com Deus. Deus chamou Abrão para que ele saísse da sua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai, e fosse para uma terra que Deus ia lhe mostrar. E Abraão sai e leva consigo o seu sobrinho, Ló. Talvez porque não tivesse filhos e queria alguém que substituísse esse vazio. Mas lá na frente, Ló se separa de Abrão. Ló vai e toma outro rumo, onde vai parar na cidade de Sodoma e de Gomorra. Agora veja. E é nesse momento aí que Deus surge e manda Abraão olhar. De onde você está, olhe. Temos uma versão na Bíblia que diz: levanta os teus olhos, faz um esforço, levanta os olhos e olhe para além da sua condição. Olhe para aquilo que Deus pode fazer através de você. Deus disse: olhe. Por que, irmãos? Deus não chamou a gente para uma vida pequena, natural e só para o gasto. Não foi para isto que ele nos livrou da perdição. Deus tem planos maiores a nosso respeito. Deus tem planos maiores a respeito da igreja, a respeito de cada comunidade cristã. Por isso eu creio que nesse final de ano Deus está dizendo: olhe, não precisamos enxergar, nós precisamos enxergar para além do que estamos enxergando agora. Agora, o que significa esse mandamento de Deus? Olhe, irmãos, preste bem atenção. É deixar para trás todos os argumentos que nós temos para viver uma vida medíocre
e deixar para trás os argumentos da mediocridade. É curioso ver que Abraão conta que Deus falou, que a Bíblia revela que Deus falou a Abraão depois que Ló se separou dele. Depois que Ló partiu, foi que Deus disse para Abraão: de onde você está, olhe. Precisamos nos separar de alguns Lós da vida, para que Deus possa falar: agora olhe. Alguns Lós atrapalham, são estorvos, são bloqueios. Mas depois que há essa separação, Deus fala: agora olhe. De onde você está, olhe. Isso significa que é uma conexão entre o que Deus está dizendo e o que emocionalmente Abraão está vivendo. Eu creio que certamente não foi fácil para ele ver o seu sobrinho, quase filho, virar as costas. Foi uma separação pesada, eu creio nisso. E você sabe que as crises, os problemas, as decepções atuam num sentido de nos colocar na mesma condição de gente cabisbaixa, desanimada. E é por isso que Deus fala: olhe, eu preciso que você olhe para além dos seus argumentos. Quais são os argumentos da mediocridade existentes no nosso coração? Meus irmãos, eu sei o que não falta é argumento para a gente ficar acomodado no nosso canto. Alguns da igreja podem até argumentar: eu já acreditei que um dia eu seria um crente melhor, nossa igreja seria melhor, eu já fui um líder da escola bíblica dominical, já fui um obreiro, já participei de várias convenções, mas o tempo passou, nada de extraordinário aconteceu, então eu não quero ficar me iludindo. Eu vou ser só crente, continuar nos cultos da igreja e pronto, nada mais do que isso. Quais são os argumentos da mediocridade do nosso coração? Quantos que estão ouvindo aquela vozinha do diabo ou da própria alma abatida dizendo: você já tentou muitas vezes e não deu certo. Já pagou o preço de mudar e não conseguiu. Já orou por sua família e nada aconteceu. Então, acomode-se. Meus queridos, tudo isso tenta nos convencer de que a realidade é mais poderosa do que a palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você que não existe nada mais poderoso do que aquilo que Deus diz. Não existe nada mais poderoso do que aquilo que a palavra de Deus fala. E Deus está falando com você hoje, agora, independente de tudo que já aconteceu, apesar de todos os seus fracassos, todos os seus erros, de todas as suas decepções e de todos os argumentos que te fazem acreditar que você é uma pessoa comum e que não tem mais nada especial para você. Deus está falando: olhe, faça o esforço de enxergar para além das circunstâncias. Esqueça as coisas que estão te prendendo. Porque ninguém mesmo consegue prosperar e ter uma vida extraordinária se não esquecer as coisas que prendem a mediocridade. Eu gosto muito de olhar essa revelação das Escrituras, Deus dizendo para Abraão: olhe, olha que coisa linda, olhe, entenda, prosperidade no sentido espiritual é mais do que ter bens materiais. Prosperidade é manifestar o reino de Deus através da sua vida, da sua família, das coisas que você faz nesta terra. Isso aqui é muito importante. Esse mandamento tem que ser posto em prática hoje. Olhe. Olhe também significa romper com os limites do presente. Deus fala para Abraão: de onde você está, olhe. Irmão, aonde é que você está? Qual é a sua condição agora, hoje? Como profissional, como marido, como esposa, como mãe, como pai, como filho. Onde você está na sua vida como crente em Jesus? Onde você está? É possível que a maioria diga: pastor, eu estou muito aquém do que eu gostaria. Pois, irmãos, ouça isso. De onde você está? Agora, aí, levante os olhos, olhe. Abraão estava velho, sua mulher continuava estéril, nada de sobrenatural havia acontecido com ele, nem com a promessa de um filho que ele teria. Aí Deus chega e diz: Abraão, de onde você está? Olhe. De onde você está na sua vida natural, na sua vida comum? Olhe. Projete sobre o natural. Não deixe que sua condição de hoje limite o que você pode ser em Deus amanhã e no futuro. Se nós não aprendermos da nossa condição atual, enxergar o que Deus pode fazer através de nós, amanhã, depois, nós vamos ser mais do que um qualquer neste mundo. Por isso, Deus mandou olhar.
desde o lugar em que você está, de onde você mora, de onde você trabalha, de onde você congrega. Deus está mandando, olhe para as realidades espirituais. Que emprego você tem? Ah, eu não é bem o emprego, é um bico, eu ganho muito mal. De onde você está? Olhe, onde você está no seu serviço para Deus? Ah, eu sou professor da escola bíblica dominical, não tem muitos alunos. Pois bem, de onde você está? Olhe. Não permita que o seu presente seja o limite para o seu futuro, atrapalhe o seu amanhã, traga obstáculos para o seu amanhã. Olhe para além das circunstâncias. Olhe para o Deus que faz coisas sobrenaturais. Quando Deus dá esse tipo de mandamento, Ele não está brincando com a gente. Ele está nos chamando para essa aventura que se chama vida de fé. E, na verdade, se nós queremos agradar a Deus, eu acredito que a maioria que está me ouvindo agora deseja isso, porque tem um propósito sincero no coração de agradar a Deus, que eu tenho certeza que é o seu caso. Olhe, olhe. Nós temos que enxergar aquilo que Deus quer fazer através de nós, porque no dia em que enxergarmos o que Deus quer fazer, a nossa vida comum começa a se transformar numa expressão poderosa no reino de Deus aqui na terra. Então olhe, não fique de qualquer jeito. Esse mandamento, olhe, também significa fazer a opção por uma vida plena em Deus. Olhando para muitos como líder, como pastor, eu identifico pessoas que estão firmes no relacionamento com Deus. Eu vejo a busca, o crescimento, a paixão de algumas pessoas que conversam comigo, mas eu também vejo pessoas devagar, que estão só mantendo a vida religiosa e que nada fazem para Deus, para a igreja e para as pessoas. Mas Deus está dizendo, com sua misericórdia e graça, que Ele tem algo melhor para você. E esse algo melhor está disponível, porque na verdade, Deus não nos salvou apenas para nos salvar, mas para nós sermos uma bênção. O Senhor disse a Abraão, de onde você está, olhe. Agora veja que coisa interessante. Olha o que Deus disse, olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste e para o oeste. Sabe o que isso significa? Quem sabe Abraão buscava apenas um lugar, o sul, ou Abraão buscava o norte, ou Abraão buscava o leste ou o oeste. Aí Deus fala, não olhe só para o norte, olhe para o sul, não só para o sul, para o leste, não só para o leste, para o leste. Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Enxergue mais longe. Olhe para todas as direções, porque eu não te chamei para pedaços, mas para a plenitude. Você entende agora ou não? Talvez alguns de nós estejamos buscando apenas um pouco de Deus, um lugarzinho ao sol. É, pastor, eu estou nessa, lutando por um lugar ao sol. Se eu conseguir um lugar ao sol, já está bom para mim. Não. Não diminua a graça de Deus, não diminua o amor de Deus, não diminua o poder da cruz, não diminua o que o Espírito Santo pode fazer através de um ser humano. Não diminua. Deus está dizendo, olhe em todas as direções. Você está entendendo agora ou não? Não tem uma visão pequena. Não tem uma visão em pedaços, fragmentadas. Tem uma visão plena, uma visão do todo. Você está me entendendo? Essa expressão, a partir de agora, olhe e veja que Deus pode fazer muito mais além do que pensamos, além do que pedimos, segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade perfeita. De onde você está, olhe. Faz esse esforço de olhar para o sobrenatural. Não fique esperando acontecer, mas libere a fé de que vai acontecer. Não fique de braços cruzados. Em vez disso, colabore com Deus, sirva a Deus, trabalhe para Deus, dedique-se a Deus, sirva a Deus, ponha no seu coração, dá mais do seu tempo para a obra de Deus, porque não é qualquer um. Você é chamado para manifestar o reino de Deus na terra. Mas para isso, olhe. Baruch Axé. Deus te abençoe.